Olá galera, tudo beleza? Hoje mais uma aula para o segundo bimestre, né? E vamos continuar a falar sobre o Maquiavel. O Maquiavel, que é um pensador muito importante para a filosofia política e para a ética como um todo, porque ele vai introduzir alguns pensamentos, algumas análises muito autorreferentes do ponto de vista do contexto do qual ele faz parte, e também vai influenciar muitos pensadores que viriam a se destacar posteriormente ao Maquiavel, né? Um deles, por exemplo, o Thomas Hobbes, John Locke. Nós temos também vários outros intelectores que vão analisar o pensamento do Maquiavel, tá? As obras do Maquiavel vão ser incluídas no Index, que são as obras proibidas pela Santa Inquisição, porque de fato ele fazia uma distinção entre a moral cristã e o poder, e entendia que um governante não poderia se fixar aos preceitos cristãos, porque isso não é condizente com a natureza do próprio poder, tá? Então aqui, pessoal, hoje nós vamos entender um pouco melhor as ideias do Maquiavel, mas antes disso eu vou fazer uma breve recapitulação do que nós já vimos, tá? Então eu expliquei para vocês um pouco sobre a principal obra do Maquiavel, O Príncipe, que foi destinado ao Lourenço de Médici, uma figura importante no contexto do Maquiavel, porque ele estava ali em confronto, né, disputando a hegemonia do poder com os Borgias, né? Então essa obra ela é destinada ao Lourenço de Médici. Também falei para vocês que ela foi concebida em 1513, mas ela foi publicada em 1532, póstumamente, depois da morte do Maquiavel, né? E o objetivo principal é entender as condições necessárias para a consolidação de um soberano no poder, né? De um monarca, no caso um príncipe, porque na Itália nós tínhamos principados, né? A Itália não era unificada, então cada principado tinha um tipo de condução de poder, né? Era muito parecido com a ideia da polis grega, né? Cada polis tinha uma forma de poder. Uma era democrática, como o caso de Atenas, outra era oligárquica, como o caso de Esparta. Então os principados ali eles lutavam por essa hegemonia de poder, mesmo não tendo o mesmo modelo de organização de poder. Por quê? Porque a Itália, neste contexto, ela era central para as relações comerciais, por conta da Rota da Seda. Então a Península Itálica como um todo, ela era muito importante para a transição desse mundo medieval para o que viria a ser o mundo moderno. Então era um momento de muita exacerbação do ponto de vista das práticas políticas e dos objetivos políticos. Então era muita, podemos dizer assim, muita violência em torno da política, e pensando neste panorama, o Maquiavel ele propõe essas ideias que o fazem com que Maquiavel se torne uma persona non grata, né? Alguém que de fato desagradou do ponto de vista da sua análise muito fria, impessoal e objetiva, tá? Então eu expliquei para vocês que dentro das virtudes que um líder deve ter, o Maquiavel destaca ali de maneira análoga a ideia da astúcia da raposa, que é aquele indivíduo que conhece o seu próprio inimigo, conhece o território do inimigo, e a austeridade do leão, que é essa capacidade de ser assertivo do ponto de vista predatório, né? Então você age de maneira violenta com um objetivo muito definido e também com os efeitos desse objetivo muito bem definidos, né? Então essas características que não são nada cristãs são propostas pelo Maquiavel como uma alternativa de manutenção do poder, né? Então eu parei a aula nessa parte aqui que eu expliquei para vocês, né? Eu também li esse fragmento muito importante sobre a questão de ser amado, de ser temido e toda a relação psicológica que envolve este fragmento, né? Então, se vocês quiserem reler, dê uma pausada aqui no vídeo, e daí vocês conseguem entender melhor como é que era o pensamento do Maquiavel, tá? Ou vocês podem até assistir a aula passada que eu explico melhor aqui cada um dos pormenores deste fragmento, tá? Então, dito isso, nós vamos para os conceitos mais específicos da obra do Maquiavel, do Príncipe, né? Que estão relacionados ali com o poder, com a natureza do poder, né? Então, o primeiro conceito é o conceito de fortuna. A ideia de fortuna aqui não tem uma relação com bens materiais, né? Com a fortuna no sentido de acúmulo de materiais, acúmulo de elementos que possam me permitir ter poder. Não é essa característica, tá? A fortuna aqui é no sentido de sorte, de ser
afortunado, né? Então, para você manter o poder, você tem que ser, de certa forma, afortunado. Você tem que ter sorte. Eu já vou explicar para vocês como é que se dá essa relação da fortuna, né? E o segundo conceito, que compensa a ausência de fortuna, é a virtude. A virtude é a capacidade que o príncipe teria de concentrar aquelas duas virtudes lá, no caso, a astúcia da raposa, né, e a austeridade do leão, entender muito sobre a arte da guerra. Então isso seria a concepção de virtude. Não tem nada a ver com virtude, tá? A virtude aqui é essa capacidade de se adaptar, de entender, de ser perspicaz, de ser astuto, tá? Por que que esse conceito compensa a ideia de fortuna? Porque se eu não for afortunado, mas tiver uma análise virtuosa no sentido de entender o que é o poder, de como trabalhar esse poder, eu posso reverter situações infortunas. Vou dar um exemplo, né? Vamos supor que eu sou um rei em uma sociedade onde as pessoas estão passando fome. Isso pode ser considerado um infortúnio, isso pode me tirar o poder, inclusive isso pode acabar com a minha morte, né? Mas se eu for um líder que entende essas características, entende a relação de passar fome com os elementos psicológicos e com o poder que isso me dá, eu posso reverter essa situação ao meu favor. Ao invés de dizer que esta fome, essa pandemia de fome que está acontecendo nessa sociedade hipotética, é culpa do próprio rei ou dos próprios habitantes desse lugar, eu posso direcionar essa frustração para um inimigo comum. Eu posso falar que a culpa dessa sociedade estar passando fome é lá da sociedade vizinha, da nação vizinha que está ameaçando, que está roubando os nossos recursos, etc. Eu posso redirecionar essa condição de infortúnio para uma vantagem política, né? Inclusive isso pode ajudar muitos líderes a alçarem um poder muito maior do que eles já tinham. Vou dar um exemplo histórico para vocês, o próprio Hitler. O Hitler, ele utilizou dessa capacidade de canalizar o infortúnio que a Alemanha havia passado por conta da crise de 29, por conta da humilhação da Primeira Guerra Mundial, ele canalizou isso para um ideário comum. Então ele foi virtuoso. Maquiavel teria achado essa atitude virtuosa do ponto de vista do poder, porque ele conseguiu redirecionar esses elementos de infortúnio, essa má sorte, para uma crescente política que fez a ascensão do Terceiro Reich nazista, tá? Então, é bem nesse sentido que o Maquiavel coloca. Vou dar um outro exemplo aqui, que tem muito a ver com a análise histórica que se faz em relação à fortuna e à virtude, tá? Vamos dar mais um exemplo hipotético. Vamos supor que você tem dois exércitos lutando, né? E esses dois exércitos, eles têm os mesmos números de homens, os mesmos recursos, ok? E eles entram em conflito, em combate, e um desses exércitos ganha, né? Porém, o que a história vai dizer em relação a este exército que perdeu? Que o líder, ele foi incompetente, que ele não soube usar suas vantagens, né? E aquele líder que venceu a batalha, ele vai ser alçado como um herói pela história. Ele vai ser considerado um bom estrategista, etc. Tá? Por que eu digo isso? Porque se nós formos analisarmos os pormenores de um combate, de uma luta histórica, nós vamos ver que tem clima envolvido, tem as questões do psicológico, dos homens, tem a questão do momento da campanha na guerra, tem todos esses pormenores que nós não damos atenção, mas nós sabemos que tal fulano ganhou tal batalha, tá? Então, esta fortuna, que ela é a posteriori, ela também é construída a partir de uma narrativa, tá? Então não importa se eu tenho os mesmos recursos, né? E as mesmas práticas, a mesma falta de escrúpulos, se for o caso, não importa, a história vai dizer se você realmente vai ser alçado como alguém de sucesso ou não. E é aqui que entra um dos conceitos mais polêmicos do pensamento de Maquiavel, que ele é mal interpretado. A ideia de que os fins justificam os meios. Essa frase que é atribuída ao Maquiavel, mas não é do Maquiavel, tá? Ela é uma atribuição do Maquiavel, como se o pensamento do Maquiavel fosse uma defesa das ações inescrupulosas. Não é verdade. O Maquiavel, ele fala muito da questão da prudência, de que você não pode ser demasiadamente violento, etc. Ele fala muito sobre essas questões psicológicas nos dois sentidos, né?
E ele é de fato um republicano, ele só entende que em um contexto onde existem muitos conflitos, não tem como você ser republicano, tá? Então a ideia dos fins justificarem os meios não é bem assim. Não é que tudo aquilo que eu faço justifica o objetivo final. Não é, mesmo porque nesse exemplo que eu dei para vocês, nós tínhamos 2 exércitos com os mesmos números de homens, mas os fins justificaram os meios para os 2 grupos? Não. Então vamos supor que os 2 exércitos fizeram as mesmas coisas, conspiraram, subornaram, conheceram o seu inimigo, mas um deles ganhou, né? Então os fins justificaram os meios para todos eles, para ambos os exércitos? Não, apenas para aquele que venceu. Então os fins justificam os meios? Sim, mas eu só vou entender essa análise de que se os fins justificaram de fato os meios, se eu for fazer essa análise depois dos desdobramentos dos eventos, né? Dentro do evento, quando nada está definido, eu não posso dizer que os fins justificam os meios. Então, vou dar um exemplo bem anedótico, bem particular. Vamos supor que eu quero passar de ano. E eu vou colar na prova, eu não vou estudar, vou colar na prova, ok? Se você não for pego, os fins justificaram os meios, não é? Nossa, eu não estudei, eu simplesmente colei, mas eu passei de ano, né? Então os fins justificaram os meios na sua cabeça, porque você alcançou o objetivo. E agora, se você for pego no meio desse processo, né, vai ser muito mais custoso e doloroso. Então os fins não justificaram os meios. Então essa ideia de que sempre os fins justificam os meios, não é verdade. Vai depender de como a história a posteriori vai compreender essas atividades. E mesmo que eu tenha alcançado o objetivo que eu esperava, a análise a posteriori pode entender que os meios não justificaram os fins e vice-versa. Então eu posso vencer uma batalha por uma causa nobre, mas será que valeu o sacrifício daquelas pessoas por esta causa? Né? Então vai depender muito da relação que se faz dentro de um contexto. Vou fazer um paralelo. Lá na Segunda Guerra Mundial, nós temos o dia D, e o general Patton, ele manda para a praia de Omaha muitos jovens, e ele sabia que seria um massacre. Mas essa ofensiva ajudou que as outras frentes, naquele dia D, tivessem sucesso. Então ele sabia que ele teria que sacrificar uma dessas frentes com a atenção maior dos inimigos. Tá? Então estes meios justificaram os fins. Tá? E agora na Guerra do Vietnã, quando de dentro do próprio país houve uma frustração por parte dos jovens, né, no final de 1969, que permitiram aos Estados Unidos, mesmo tendo mais recursos, mais tecnologia, mais poderio bélico, perderem a Guerra do Vietnã, por uma frustração da campanha. Porque de dentro do próprio país não existia apoio da população em relação àquela guerra. Tá? Então, os fins não justificaram os meios nesse caso. Porque os meios bélicos, tecnológicos que os Estados Unidos utilizou, não fizeram deles vencedores na guerra. Então, entendem como essa ideia dos fins justificando os meios nem sempre funciona? Essa é uma análise a posteriori, que eu posso fazer depois que os eventos já estão consolidados. Beleza, pessoal? Então, eu espero que tenha ficado claro essa relação, para que nós não tenhamos superficialidades ao analisar esse conceito que é muito importante, tá? De que as ações de um príncipe ou de um governante, de fato, elas sempre são voltadas para o poder sem nenhum tipo de consequência? Não, existem consequências, porque o Kratos, o poder, é uma instância independente, né? O tempo vai dizer se aquele poder ele tem sustentabilidade ou não, né? Então, beleza, pessoal, só para reforçar ainda mais a ideia de que fortuna, a sorte, ela sim ajuda um governante. Mas se eu não tiver a virtude para utilizar essa sorte ao meu favor, ou utilizar a má sorte ao meu favor, de nada serve isso para o governante. Beleza, pessoal? Então eu espero que tenha ficado claro, espero que essa aula tenha desmistificado alguns aspectos da política, porque depois nós vamos falar o que é a política, de fato. Se a política ela é um instrumento para fazer o melhor para uma sociedade ou apenas para realizar manutenção no poder. Cenas dos próximos capítulos, tá? Mas essa ideia do Maquiavel de que eu tenho que saber administrar o poder, entendendo os aspectos psicológicos, entendendo que esses aspectos psicológicos não estão necessariamente vinculados a um conjunto de valores éticos corretos, essa é a ideia principal, tá? Então, beleza, pessoal, é isso. Surgindo alguma dúvida, me mandem mensagem e até a próxima aula. Um abraço, pessoal.